Então, apóstola, nem conseguimos. vamos ver se agora a gente fica quietinho aqui, se não Verdade. cai de novo, né? Quietinha, não pode nem mexer. Pois é, não podemos nem mexer aqui, que sai aqui do lugar. Então, apóstola, como nós estávamos falando da importância do autoconhecimento para a obra de Deus, para nossas vivências, para os nossos relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento com as pessoas, porque quando nós temos uma imagem distorcida de nós mesmos, que não é a realidade, ou por que nós agimos de alguma forma, e isso afeta os nossos relacionamentos. O que a senhora falaria para nós sobre isso? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Pois é. Vamos começar. Primeiramente, eu acho muito bom esse tema. Quem você pensa que é? Porque, às vezes, as pessoas têm realmente uma imagem muito distorcida de si mesma, não é? Uhum. E, às vezes, como você disse, a pessoa pensa, eu sou muito boa nisso, eu consigo fazer e vai dar tudo certo. E, às vezes, quando chega no final, dá tudo errado. Porque a pessoa estava com a imagem, uma super imagem dela. E, às vezes, é o contrário também, que a pessoa é super preparada, é uma pessoa que a gente olha para ela e vê que ela tem chamado de Deus, mas ela não se sente capaz, ela acha que não é a pessoa capaz. No caso de Moisés, Moisés era essa pessoa. Moisés não se achava capaz de tirar o povo do Egito e não se achava capaz de falar com o faraó. E Deus teve que fazer um diálogo com ele. E Moisés era preparado, tanto intelectualmente quanto na vida. Ele era muito preparado. E muitas pessoas que nós conhecemos são assim também. Mas o que é que nós temos que fazer? Deixar Deus nos reinventar. Nós podemos ser reinventados muitas vezes nessa vida, muitas vezes mesmo. Às vezes a gente usa a palavra, por causa da Bíblia, a palavra recriar, que é a mesma coisa, mas para a gente conectar melhor com o momento atual, reinventar é a palavra que vai traduzir melhor para todo mundo. É verdade. Isso. Uhum. É uma palavra em alta, né? Em alta, E aí nós temos que fazer esse exercício de conhecer a nós mesmos para que nós possamos deixar Deus nos transformar, sabe? O autoconhecimento é isso. É você buscar uma forma de conhecer a si mesmo. E o que a senhora diria sobre isso? De que modo nós podemos nos conhecer a nós mesmos, apóstolo? Que caminhos nós temos para isso? Vamos trabalhar um pouquinho nisso. Eu vou falar de mim assim como exemplo para a gente entrar nisso. Eu já tive vários momentos na minha vida que eu precisei buscar o meu interior. É uma busca do seu interior, procurando saber quem eu era naquele momento, para que eu pudesse me transformar na pessoa que eu precisava ser. E eu vou até te dar um exemplo assim, muito que chega a ser engraçado, porque, como você disse no início, eu fui viúva, e quando eu fiquei viúva, foi depois de 35 anos de casamento. Casei jovem e bem inexperiente da vida, porque toda a vida fui ali dentro da casa dos meus pais, muito protegida. E aí me casei e mudei, literalmente. Mudei para longe. E aí eu tive que aprender uma vida diferente, uma vida com uma pessoa que era nova para mim, uma vida numa cidade que eu não conhecia ninguém. E eu tive que me reinventar, eu tive que deixar Deus trabalhar na minha vida. E foram 35 anos de uma nova Noemi. E aí, quando o meu esposo faleceu, eu tinha uma identidade junto com ele, porque aqueles anos todos, ele me ajudou muito a formar a Noemi que eu era. E vocês eram inseparáveis, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês verem a situação. Naquele tempo, foi em 2005 que eu fiquei viúva, ainda tinha DVD. Nós tínhamos, para ver um filme, você tinha que ir numa locadora
pegar o filme lá na locadora. E aí, eu não sabia escolher o filme que eu gostava, porque eu só via filmes junto com meu esposo. E ele só gostava de filme de tiro, de luta. E aí, A então, maioria o dos que eu homens. fiz? Eu escolhia todos os filmes do Jet Li, sabe? Filmes de luta. Eu vi todos os filmes do Jet Li, por quê? Porque eu achava que nas lutas o Jet Li tinha um porte muito bonito, muito elegante, e ele lutava muito lindo. Então, dos lutadores, quem eu gostava era o Jet Li. E aí, com o tempo, eu comecei a ver que não era aquele meu gosto de filme. E eu precisava achar o meu gosto. Aí eu tive que ter uma visitação interior para eu buscar qual era o meu gosto, Eu já que tive tipo de experiência assim filme também. eu gostava. E aí, então, eu fui mudando até encontrar o meu gosto de filme. Então, foi uma reinvenção que eu tive. Assim acontece também quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Cristo no nosso coração e queremos ter uma vida que agrade ao Senhor, aí nós vamos, através da leitura da Bíblia, nós vamos encontrando ali dentro da Bíblia respostas, É verdade. modelos. Às vezes tem modelo ali que você fala, eu me identifiquei com esse modelo de pessoa. Eu sou a fulana, eu sou o fulano, sabe? A gente vê muito essa expressão, porque eu sou Débora, eu sou Moisés, eu sou Sansão. Alguns falam, eu sou Pedro, os homens, Eu né? sou Pedro, eu sou Pedro, né? Desse jeito. E aí a gente vai descobrindo no que nós precisamos de mudança. E a Bíblia, aquela intimidade com a palavra, porque toda pessoa, quando converte, ela cria rapidamente uma intimidade com a palavra de Deus, vai ajudando você a reinventar-se, sabe? Então, quem você pensa que é, ou que era, né? E você não é ninguém até o momento que Deus entra em você e Ele faz você uma nova criatura. Você se transforma e começa, então, uma pessoa diferente. E é muito comum as pessoas falarem, eu nem conheço você mais. E realmente não conhece, porque mudou muito. Não é assim? É verdade. Algumas pessoas também, apóstolas, elas não sabem se definir, não é? Porque quando a gente conversando com nós que conhecemos muita gente, que a gente conversa com muita gente, e às vezes a gente olha para algumas pessoas assim, a gente pergunta para a pessoa, quem é você? A pessoa não sabe se definir, ela não sabe dizer os gostos dela, o que ela gostaria de fazer, os sonhos dela, ela não sabe se definir. Então, ela mesma não sabe quem é ela, não é? E quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos onde nós queremos chegar, nós sabemos o que tem de bom em nós e o que tem de ruim também. É importante, eu acho essa jornada do autoconhecimento, eu acho ela importantíssima, porque quando nós buscamos nos conhecer, nós vamos ver o que é bom em nós, mas também vamos ver o que é ruim. E aquilo que é bom, nós precisamos maximizar. E o que é ruim, com certeza precisamos minimizar, não é? E muitas vezes nós culpamos as pessoas pelas atitudes, por coisas ruins que acontecem, quando na realidade é resultado das nossas vivências, é resultado do nosso comportamento, e nós projetamos no outro e dizemos que a gente está daquela forma porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, mas às vezes as nossas frustrações é fruto das nossas, do nosso eu, da nossa vivência mesmo, e não do outro. Não sei se a senhora me entende e concorda comigo. Então, eu entendo. Essa classificação de si mesmo, que você disse aí, é mais difícil para as mulheres do que para os homens. Quando você pergunta ao homem quem você é, ele vai falar assim, eu sou o João de tal, o meu trabalho é tal, e eu sou servo do Senhor Jesus. Ele vai falando as coisas assim. Ele vai identificando. Agora, quando você pergunta para uma mulher, se ela for casada, por exemplo, ela fala, eu sou a esposa do pastor fulano, eu sou a filha do seu Francisco,
Aí eu sou a mãe do José, você não, aquele menino do louvor, eu sou a mãe dele. Então, a mulher se define pelos seus relacionamentos, sabe? Mas é muito bom a gente conversar sobre isso para que também as mulheres pensem melhor nisso. Quem você é, você mesma, quem você é. Aí, quando você se descobre, você vai saber quais são os seus limites. Você vai se conhecer. Eu, no assunto limite, eu dou assim, um exemplo meu, eu sempre ficar mais íntimo, sabe? Mas meus limites, por exemplo, se eu estiver cansada, eu preciso descansar um pouco, porque senão eu fico grosseira, sabe? Então eu preciso descansar. Eu já falo, olha, eu tenho que descansar um pouco, gente, me dá um tempo, nem que seja só meia hora, eu preciso descansar. Para naquele descanso, eu ganho uma energia nova para poder continuar. Eu não sei fazer 2 ou 3 coisas na mesma hora, como muitas mulheres sabem, né? Tem mulher que cuida do bebê, e faz comida, e fala no telefone, responde. Eu já sou essa, eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, eu sou focada. Se eu estiver lendo, eu estou lendo. Agora, quando as crianças eram pequenas, os meus netinhos, se eles estivessem na minha casa, eu não podia estar cuidando deles e lendo, ou cuidando deles e vendo o computador, porque senão eu perdia as coisas. Eu perdia quem bateu em quem brigou com quem. Eu não conseguia, porque eu sou realmente focada. Mas isso é uma coisa rara em mulher. Mulher normalmente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Elas são muito eficientes nisso, né? Mas uma coisa que a senhora falou, Apóstolo, que eu achei muito interessante, quero voltar um pouquinho nisso. Algumas mulheres se definem pelo... Eu sou esposa do fulano, eu sou a mãe do fulano, ou por aquilo que elas fazem, tipo, eu sou advogada, eu sou delegada de polícia, eu sou... por uma função. Mas quem é você no seu interior? Quem é você no seu íntimo? O que você gosta? O que você sonha? O que você almeja? Muitas vezes a gente não sabe, algumas mulheres não sabem se definir assim. Eu lembro uma situação que eu passei há muito tempo, só para elucidar isso, uma coisa pequena e bem simples mesmo. Uma situação que eu passei há muito tempo atrás, uma situação difícil que eu passei. E eu estava com uma amiga e a amiga falou assim, uma história lá, e ela me mostrou uma revista que ela assinava essa revista, e ela falou assim, eu assino essa revista porque eu gosto dessa revista. E ela fez a pergunta para mim assim, diante da situação que eu estava passando, que era uma situação difícil, ela falou assim, você gosta de quê? Quem é você? E isso foi um choque para mim, porque eu pensei assim, do que eu gosto, gente? Eu estou vivendo em função de um problema, eu me anulei totalmente, porque a minha vida é só essa situação aqui. Então, é importante a gente pensar quem eu sou, o que eu gosto, o que eu gostaria, e se gostaria, por que não estou... O que eu gostaria de fazer... Chegar, né? O que eu gostaria de fazer, onde eu quero chegar e por que eu não chego, por que eu não caminho para esse lugar. Não é? Eu gostaria de fazer isso, mas por que eu não faço? Eu gostaria de estudar, mas por que não estuda? Eu gostaria de orar mais, por que não ora? Então, assim, isso. Eu acho isso muito importante, a gente falar disso, tratar disso e desimpedir, tirar os embaraços da nossa vida. É isso que a senhora estava falando. Mas a gente vai descobrindo aqui, daqui a pouco, acho que a gente vai descobrir melhor isso. Mas eu estava falando sobre relacionamento, que a mulher, ela se classifica muito pelos seus relacionamentos. E isso é muito importante, assim, porque os nossos relacionamentos determinam a nossa qualidade de vida. Eu estou falando em termos de mulher. Nossos relacionamentos determinam a nossa qualidade de vida. Se eu tiver um mau relacionamento com o meu marido, eu falo, eu não tenho boa qualidade de vida. Se eu tiver um mau relacionamento com os meus filhos, minhas noras, eu me puno por isso, porque eu acho que eu não estou sendo a pessoa que eu gostaria de ser.
E, então, os relacionamentos para a mulher são muito importantes. E por isso, ela precisa se conhecer para que ela possa se dar também nos relacionamentos e, e ser feliz, sabe? Uhum. Então, o relacionamento que ela precisa começar é com Deus. Nós aprendemos muito pouco a meditação, mas a Bíblia fala muito de meditação. Na realidade, quando a gente fala dessa palavra meditação, a gente já pensa em yoga, pensa em meditação transcendental e já volta lá para aquelas coisas místicas que não é a nossa praia, né? Não, E fica assustado com isso. Mas a Bíblia fala, e na sua lei medito de dia e de noite. Pois é. E aí a gente fica aqui com aquele preconceito. Uhum. Exatamente. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Então, quando você senta e fala, olha, eu preciso de 1 hora, porque eu vou meditar na palavra de Deus e vou orar. Então, você vai sentar, você vai fechar a porta para ninguém te atrapalhar, para você poder concentrar naquilo. E você começa a ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a falar ao seu coração. A palavra começa a ler você, né, também. Começa a nos ler também. Nós vamos vendo aquilo como um espelho, porque você vai olhando e vai vendo que a palavra é um espelho que você está olhando e que você está vendo mancha ali na sua pele, no seu rosto, o seu cabelo despenteado, porque você está olhando no espelho, ou você está vendo as suas imperfeições. E a palavra vai te ajudando a ser uma nova pessoa, que nós falamos desde o início, que você pensa que é e no que você precisa ser transformado também, né? E através do autoconhecimento, você vai vendo a pessoa que você não quer ser e onde você quer chegar para ser uma pessoa melhor. E eu vi uma netinha minha escrevendo parabéns para a tia dela. Parabéns, tia, que você cada dia seja uma pessoa melhor. Eu falei, será que ela sabe o que ela escreveu aqui? Ou será que ela está repetindo uma coisa que ela está escutando as pessoas falarem, né? Mas, olha, é isso. Nós precisamos, a cada dia, deixando Deus trabalhar em nós para sermos uma pessoa melhor. E é interessante, Apóstolo, a questão da Bíblia como espelho, né? A Bíblia nos mostrando quem nós somos. Às vezes, a gente já ouviu isso muito, eu tenho certeza que as irmãs que estão nos assistindo agora, muitas já ouviram isso, já até replicaram isso também. Mas como que é isso, assim, na prática, né? Como que a Bíblia nos lê? Como que a Bíblia... como que nós vamos para a Bíblia e ela fala conosco? No primeiro lugar, nós precisamos ter esse coração desejoso, né? Eu quero só falar uma experiência que eu tive essa semana e que foi o gatilho para essa live, né? Para esse assunto, né? Quando eu conversei com a senhora que eu queria falar sobre esse assunto, o gatilho foi num tempo que eu estava lendo a Bíblia nessa semana e que Deus falou comigo. Eu estava lendo a palavra e naquela Nós lemos o Senhor a distribuía ali os talentos e 2 dos servos, dos primeiros ali, eles multiplicaram os talentos, e aquele terceiro servo, ele teve medo do Senhor, e porque ele teve medo do Senhor, ele não multiplicou o seu talento, ele enterrou o seu talento. Essa parábola sempre me intrigou. Mas eu estava lendo essa parábola, e com a ajuda da Bíblia que eu estou lendo, que aliás é uma Bíblia muito boa, eu indico, eu não sei se as irmãs conhecem, acho que vai aparecer aí, é a Bíblia Conselheira. Os comentários é por um grupo de psicólogos, então eles trazem muito isso assim, do autoconhecimento também, eles trazem a palavra nesse sentido. E aí, lendo essa palavra e lendo o comentário sobre ela, eu fiquei pensando naquele terceiro servo, e eu me identifiquei com aquele terceiro servo. Porque aquele terceiro servo, ele não multiplicou o talento que Deus colocou na mão dele, porque ele teve medo. Ele teve medo de Deus. E a imagem que ele tinha de Deus impediu dele cumprir o propósito
o chamado, a ordenança de Deus. Então, muitas vezes, nós temos uma imagem distorcida de nós mesmos e essa imagem reflete também na imagem que nós temos de Deus. Nós distorcemos a imagem de Deus, né? E aí nós deixamos de fazer, no meu caso, o que Deus falou comigo? Por que a palavra foi um espelho para mim nesse momento? Porque eu me vi na posição daquele servo. Não, eu não vou fazer. Quantas vezes eu me... Essa palavra é feia, mas eu vou colocá-la. Quantas vezes eu me acovardo porque eu olho assim, falando, não, eu não dou conta de fazer, então eu não vou fazer. Eu não dou conta de fazer isso, então eu não vou fazer, porque se não for para eu fazer de uma forma que fique muito bom, então eu não vou fazer uma coisa pelas metades. E eu aprendi o seguinte com essa parábola, que aquele que tem medo de jogar, já perdeu o jogo, né? A minha nora estava falando de um termo que é usado aí nos esportes, que é WO, Jô? WO. Eu não sei se as irmãs que estão assistindo sabem o que é isso. O que é WO? É quando o outro time não vai, por alguma coisa, aí aquele time que compareceu já ganhou porque o outro não foi, o outro se ausentou, então esse já ganhou. Então, quem não vai para o jogo, já perdeu o jogo, né? Quem não cumpre o propósito por medo de errar, já perdeu. Então, isso falou muito comigo, porque quantas vezes eu fico com medo da opinião. Ah, mas você tem medo da opinião dos outros? Olha, foi outra coisa que Deus falou comigo essa semana. Quantas vezes eu falo aqui que eu não estou nem aí para a opinião dos outros, mas a gente está assim. Né? A gente está assim. Às vezes a gente não está nem aí para a opinião de algumas pessoas, mas de outras opiniões são muito importantes. Por exemplo, a sua opinião a meu respeito, apóstolo, é muito importante. A opinião do meu marido é muito importante. A opinião do meu filho é importante, da minha filha, da minha nora. Essas opiniões são importantes para mim. Talvez a opinião do outro, do A, do B, que eu nem concordo com o que ele faz, talvez não seja importante para mim, mas outras são, não é? Então, quando nós vamos para a Bíblia e nós vamos com o coração sincero e com desejo de aprender, ela nos lê. E quando ela nos lê, ela fala conosco, não é? Isso, você meditou. Você meditou. E então, quando você medita na palavra, você também tem consciência do que você precisa melhorar na sua vida. E foi isso que aconteceu. Você meditou, fez uma autoanálise de acordo com aquela meditação e viu no que você precisa melhorar. E assim, a vida toda. Nós vamos deixando Deus trabalhar na nossa vida, a vida toda. E em determinadas situações da nossa vida, nós nos saímos muito bem, em outras nós não saímos bem. É verdade. E aí a gente toca a vida para frente, vai se policiando um pouco mais, para que naquilo que a gente já errou, a gente não venha a errar de novo. E é assim que nós vamos, a cada dia, nos transformando numa pessoa melhor e sendo uma pessoa reinventada por Deus. Porque não basta você se reinventar, é Deus que te reinventa. É uma transformação que acontece no seu interior. Quando eu falei anteriormente que eu não sou boa assim, para agir quando eu estou cansada, eu não sou boa para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu também não sou boa para agir sob pressão. Eu estou falando de problemas que eu tenho, sabe? Eu não sou. Se eu estiver sob pressão, não vai sair nada. Eu não consigo, assim, sob pressão, eu fico paralisada. A pressão me paralisa, sabe? Eu fiz uma leitura de mim mesma para eu ver isso. E aí eu fui reconhecendo as atitudes minhas que me limitam. Entendeu? Aí todo mundo precisa fazer essa leitura. Toda mulher precisa ver o que limita, onde ela é limitada e qual é a linha que ela precisa ultrapassar. Isso é muito interessante. Eu gosto demais dessa jornada do autoconhecimento. Isso é muito bom. Sim, apóstolo. Essa leitura, a senhora colocou como leitura, achei legal a palavra que a senhora usou. Eu usei, pensando nisso, em alguns passos para autoconhecimento, a senhora usou a palavra leitura. Eu usei a palavra
observação, a gente nos observar, que dá na mesma, né? É nos ler também, né? Nos observar as nossas atitudes, observar especialmente as nossas motivações, por que que eu quero o que eu quero, por que que eu não, por que que eu estou negando isso. Foi uma outra experiência que eu tive com Deus essa semana também, de negar, de criticar alguém, e é ruim, é feio falar isso, mas é a verdade. Criticar alguém por causa de uma situação, criticar, e depois na oração Deus falar comigo assim, você está com inveja. Olha só que coisa feia, mas é verdade, não é? É verdade. Às vezes nós estamos criticando o outro porque a gente está... Na realidade, apóstolo, eu nunca vi, nos 30 anos de ministério, eu nunca vi ninguém confessar pecado de inveja. Acho que a gente precisava confessar isso mais vezes, né? Eu só estava falando da leitura. Então, nessa leitura, as mulheres, de modo geral, precisam fazer leitura de si mesmas, sabe? Uhum. Porque elas são muito dramáticas. As mulheres são muito dramáticas. Por exemplo, uma mulher que sempre gostou muito de cozinhar. E cozinha muito bem, e gosta de chamar pessoas para ir na casa dela comer, a janta que ela faz, a jantinha, a jantona, tudo, você sabe como é que Não sou eu essa pessoa. Aí ela chama. O que acontece com ela? Toda vez que eles vão para uma fazenda ou que eles vão fazer um passeio de férias, ela vai para onde? Para cozinhar. Ela vai cozinhar porque ela é famosa. Só que quando ela volta reclamando, porque ela não fez os passeios, ela não foi passear com o marido, aquele passeio não teve graça para ela porque ela passou o tempo todo na cozinha, ela foi feita de empregada, é assim que ela faz, porque ela é vítima da situação, sabe? Conheço pessoas assim. O que deveria ter sido feito? Se ela autoanalisar, se ela for fazer o autorreconhecimento, da próxima vez que ela for viajar, ela vai reunir a turma, ela vai fazer uma programação, cada dia um vai para a cozinha, porque todo mundo sabe cozinhar. Cada dia um vai para a cozinha, ela não vai ficar sobrecarregada na cozinha. O que faltou? Faltou ela fazer uma análise antes da viagem e tomar uma atitude diferente. Mas ela preferiu trabalhar e depois se tornar vítima, querendo jogar fora o marido, porque ele não me dá valor, eu cozinhei o tempo todo. E foi falta de uma atitude dela. Então, isso tudo, no autoconhecimento, a pessoa vai corrigindo. Amém. Não é? Além da palavra de Deus para ser um espelho nas nossas vidas, que outras dicas de autoconhecimento, outros passos para um autoconhecimento a senhora daria, apóstola? Bom, eu acho que os passos principais a leitura da palavra de Deus é a oração. Se a mulher não tiver vida de oração, ela não consegue nada por si mesma, sabe? Eu nasci em lar evangélico e eu fui educada na igreja, eu fui preparada, sabe, para ser uma auxiliadora dentro da igreja. Só que eu precisei, mesmo assim, um dia, ter uma experiência pessoal com Deus. Nessa experiência, porque eu coloquei a minha vida diante de Deus, porque eu não estava satisfeita com a minha vida. Apesar de ter nascido no lar evangélico, de ter uma vida de pessoa evangélica o tempo todo, eu precisava de tomar uma atitude diferente em relação à minha vida e em relação a Deus. E aí, então, foi nesse dia que eu entrei para o meu quarto e confessei isso para Deus. Eu falei, olha, eu não estou satisfeita com a minha vida, não estou satisfeita com a mulher que eu sou trabalhadeira, eu estou de garra mesmo, e eu sempre pensei que eu ia ser vencedora porque eu sou assim. Mas eu me vejo hoje como uma mulher que não venceu e que não sabe qual é o próximo passo. Então, eu preciso do socorro do Senhor. E aí eu fiz um propósito com Deus, que a partir daquele dia eu iria ter um tempo de leitura e de oração
eu ia ficar na presença dele por 1 hora por dia. Sabe? Porque eu queria mudança, eu queria tempo novo, eu queria um caminho claro para eu prosseguir, eu queria luz para mim. E aí, então, foi assim que eu comecei a ter uma intimidade maior com Deus. E é muito bom. É muito bom quando você tem esse treinamento, essa atitude de mais intimidade com Deus, porque você começa a ouvir de Deus. Você não, Amém. é uma coisa tremenda. Então, o caminho além das atitudes naturais, como nós conversamos aqui, dos posicionamentos, porque é importante ter as atitudes naturais, os posicionamentos, isso é muito importante. Mas você só vai conseguir se você tiver aquela vida de comunhão com Deus, de leitura e da palavra. E também, se você tiver essa vida de comunhão com Deus, mas se você não tiver atitude, também não vai ficar completo. Uhum. Você precisa tomar atitude, porque tem coisa que não é Deus que faz por você. É você tomando atitude, você querendo, que você vai mudar dessa forma. É um completando o outro. Amém. Amém, apóstolo. A gente precisa, uma questão na oração, aliás, o tema oração é assunto para várias lives, né? Mas, às vezes, nós falamos de oração e eu tenho certeza que a senhora conhece, talvez, as nossas pessoas que, às vezes, oram muito, mas que a vida é complicada e que a gente pensa assim, que adianta essa pessoa orar tanto e ter essa vida? Porque tem uma forma de orar, né? Tem uma forma de orar certa. Às vezes a gente, no caso que eu estou falando de pessoas, eu conheço uma pessoa em específico, que ora de uma forma religiosa, de uma forma legalista, de uma forma sem comunhão. Estou com as discípulas estudando sobre oração esse ano, e uma das discípulas perguntou, vamos definir o que é oração? Qual é a definição de oração? Não é o nosso assunto aqui agora, mas orar é essencialmente, dentro das muitas definições que eu achei, a que eu mais gostei, que eu achei que cabe mais, que resume mais, orar é conectar-se com Deus. Então, às vezes nós falamos com Deus, mas nós não nos conectamos. Da mesma forma que nós podemos falar com o vizinho, podemos falar com uma pessoa dentro do ônibus, podemos falar com uma pessoa lá no mercado, mas não há uma conexão. Então, a oração vai muito além de falar com Deus. A oração é conectar-se. E, às vezes, nós falamos, mas não conectamos. E por não estarmos conectados, nós não ouvimos a Deus, nós não escutamos a Deus. E quando nós estamos orando, nós vamos escutar duas pessoas. Nós vamos escutar a nós mesmos e nós vamos escutar principalmente a Deus, né? Então, é importante orar também por isso, para nós ouvirmos o nosso coração. Mas como é que nós vamos ouvir o nosso coração? Se nós fizermos orações repetitivas ou orações meramente religiosas, como que nós vamos escutar verdadeiramente o nosso coração? Eu gosto muito de falar, de usar os salmos como os modelos de oração, né? A gente tem sim o modelo de oração que Jesus nos ensinou, e é um modelo completo, é um modelo, como a própria palavra fala, né? Mas eu gosto muito dos salmos, porque nós vemos ali homens rasgando o coração com Deus, mostrando realmente o que estava dentro deles. Eu gosto disso, porque eu penso uma coisa, se nós falamos com Deus, Ele sabe. Se nós não falamos, Ele sabe do mesmo jeito. Então, às vezes a gente está chateado, está irado, mas a gente vem para Deus com aquela carinha de santinho, vamos dizer assim, de bonzinho, e a gente fala coisas, mas que não é a realidade da nossa alma, do nosso coração. Então eu aprendo com os salmos que a gente pode chegar diante de Deus e falar o que quiser. Porque, olha, se você for ver o salmista, o Salmo 137, por exemplo, aquele salmo lá que fala quando eles estavam
à beira às margens do rio da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, ouvindo, nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Tem até uma canção que fala disso, né? Algumas canções que falam disso. Mas a gente vai vendo o salmo todo, o salmista, ele fala coisas ali que a gente fala assim, meu Deus, olha o coração desse salmista, não é? Mas ele estava abrindo o coração para a pessoa certa, ele estava abrindo o coração para Deus. E não há como você ir para diante de Deus e abrir o seu coração, e rasgar o seu coração e sair dali da forma que você entrou. Eu desafio, porque tem gente que fala assim, às vezes eu vou aconselhar alguém, nós que temos o hábito de aconselhar pessoas, com certeza já passamos por isso. Nós vamos aconselhar alguém e falamos que você precisa orar, e a pessoa fala, eu já oro demais, eu já oro. Eu oro, mas não muda nada. Ou então fala, só orar. Mas será que está orando de fato? Será que está abrindo? Será que está rasgando? Será que está ouvindo a Deus? Será que está ouvindo você mesmo? Será que você está sendo sincero na sua oração? Então, a oração que transforma, a oração que nos leva ao autoconhecimento, não é uma oração religiosa, é uma oração onde a gente vai e rasga o nosso coração. E o exemplo disso, se a gente precisar de um exemplo bíblico, nós vamos ver todos os salmistas, né? E alguns a gente fica até assustada, mas no fim de cada salmo eles reconhecem a soberania de Deus e reconhecem que Deus é que está no controle de todas as coisas, não é? Oração é conversa de apaixonado, sabe? Então, você vai orar, você precisa de conversar com Deus com o coração apaixonado por Ele. E conversa de apaixonado não é religiosa. A conversa de apaixonado é uma conversa que você tem prazer de estar na presença dEle, de ouvir dEle. Não é mesmo? Amém. Mas eu quero também deixar aqui para todas as pessoas que estão participando aqui conosco, que você precisa de empregar um tempo, assim, fazendo uma revisão de vida, sabe? É preciso fazer revisão de vida de vez em quando. Mesmo que você já tenha feito há 10 anos atrás, está na hora de fazer de novo, sabe? Aproveita a quarentena. Revisão é revisão, gente. Você não faz revisão só uma vez na vida, né? É igual carro, né? Carro não tem um período para fazer revisão. Você tem que fazer uns 500 quilômetros agora. É verdade. Amém, apóstolo. Travou o dela para mim aqui. Travaram de vocês? Travou? Demora um pouquinho. Travou aí, A mudança. Você vai verificar as mudanças. Reorganize as suas condutas, sabe? É uma palavra que eu deixo também. Reorganize. Mude de atitude, mude de conduta. Veja se a sua vida está tendo sentido ou não está tendo sentido. Sua vida precisa ter sentido. Se ela não está tendo sentido, se você seguir essas coisas que nós falamos aqui, a sua vida vai começar a ter sentido daqui para frente, sabe? E faça propósitos de oração e de leitura da palavra, preciso, para que você possa se tornar uma pessoa plena, sabe? Que é uma palavra que usa muito. Às vezes tem uma netinha que chega assim, oi, vovó, toda plena? Eu toda plena. Toda plena. Então, se você quiser ser toda plena, você tem que fazer isso. Interessante a abordagem dela. Amém. Amém, apóstola. Olha, são vários caminhos para a gente... para o autoconhecimento, né? Dentro desses caminhos, eu acredito que o principal deles é a oração. Mas tem outros caminhos também, né? Como eu disse, a autoobservação, nós observarmos as nossas práticas, as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas ações, né? Para nós autoconhecer. Uma coisa que eu achei interessante também, eu ouvi de uma psicóloga falando disso, é fazer uma lista das coisas que você é boa e das coisas que você não é boa, não é? Eu comecei, eu ouvi essa psicóloga falando disso e eu comecei a fazer essa lista hoje. Estava lá fazendo essa lista. No que eu sou boa? Eu listei lá uns 10 coisas, vamos dizer assim, né? E na hora das coisas que eu preciso mudar,
Ai, são muitas coisas também, né? A gente precisa ser sincero, assim, de falar uau. E, olha, isso já fez efeito para mim hoje, porque, em meditando nisso, eu falei assim, eu tô em falta aqui com meu marido num assunto aqui, vou chamar ele para conversar e vamos resolver. E foi, né? Porque Deus já ministrou ao meu coração. Deus já mostrou naquilo que eu estava falhando, naquilo que eu não estava sendo, não estava glorificando a Deus. Porque acho que para a minha vida, tudo eu coloco nesse crivo, né? Isso glorifica a Deus, isso não glorifica a Deus. Isso vai honrar o nome do Senhor, isso não vai honrar o nome do Senhor. Esse é o meu parâmetro, é nisso que eu me meço. Então, cada um vai ter o seu parâmetro aí. Isso é bom para mim, isso é bom para os meus relacionamentos, enfim, não sei. Mas o meu parâmetro é esse. Isso glorifica a Deus, isso não glorifica a Deus. O meu comportamento com meu marido, o meu comportamento com os meus filhos, a minha fala, enfim, não é? E eu fui listando ali uma série de coisas que não são boas. E basta eu conhecer, basta eu saber, isso aqui eu preciso mudar, o que eu vou fazer para a mudança? O que eu vou fazer para a mudança? Então, isso é importante, não é? É muito. Então, e para o serviço do Senhor, por exemplo, o autoconhecimento é muito importante. Porque quando você se conhece, você sabe também das suas capacidades e dos seus limites. Por exemplo, se você não tem um casamento bom, você não pode trabalhar com casais. Tem muitas pessoas que não têm um casamento bom e querem trabalhar com casais. Não tem lógica. Tem gente que foi um desastre na educação dos filhos e quer dar palestra sobre a educação dos filhos. Incoerência. Então, você tem que se conhecer, saber as suas deficiências. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem deficiências. Por isso que nós estamos falando aqui. É preciso deixar Deus ir transformando a sua vida, porque nós somos o quê? Somos uma obra inacabada. E Deus está trabalhando em nós, não é? Amém. Amém. Bem, eu acho que depois de 1 hora, segundo me falaram aqui, Instagram cai, né? O Samuel está me falando aqui que corta depois de 1 hora. Se quiser continuar, tem que entrar de novo. Então, a gente já está 1 hora conversando. Eu vou pedir para a senhora fazer as considerações finais aqui para nós, da nossa conversa, para a gente depois ter um novo encontro, quem sabe voltando com esse tema, né? Se as irmãs acharem que foi produtivo, a gente pode voltar com esse tema ou com outro tema que a gente acha relevante para a gente estar conversando com as irmãs. Amém, amada? Apóstolo, foi muito bom estar com a senhora, já passo as minhas considerações aqui com a senhora sempre me ensina, tá bonita, tá mais bonita, já falei, vou falar de novo, né? Eu gosto muito de estar com a senhora e já estou contando os dias também para a gente poder estar pessoalmente juntas novamente. Amém? Amém, amém. Foi muito bom mesmo. Amei bater esse papo aqui com você e com todas as pessoas que estão aí participando. De vez em quando eu olho aqui e vejo os comentários muito bons mesmo de se ver. E fique então com essa sugestão que eu já dei. Faz revisão. Amém. Faz revisão de si mesmo. E veja quem você pensava que era, quem que você é hoje e quem que você gostaria de ser, porque você vai chegar lá. Eu quero deixar um abraço para todos vocês e o carinho de estar aí conosco esse tempo. E foi muito bom mesmo, muito agradável. Que Deus possa abençoar você, Denani, de forma tremenda, viu? Amém. Obrigada. Obrigada pelos elogios, vou receber do seu coração. Amém. Muito obrigada. Você também é maravilhosa, eu te admiro demais. E obrigada. Acho que o que você está me elogiando é a mesma coisa para você, viu? Você é ótima sogra, ótima mãe, ótima avó, ótima esposa. Obrigada. Então, bonita também, muito bem tratada, muito linda. Olha o cabelinho. Fica sem graça. Pensar muito, viu? Amém. Obrigada, apóstolo. Então, até a próxima. Deus abençoe a senhora também. Viu? Um abraço aí para o apóstolo e para os meninos. Um abraço. Deus abençoe. Outro abraço. Amém. Samuel vai tirar aqui, eu vou encerrar aqui com vocês, meninas. Tá. Amém. Tchau, apóstolo. Então, meninas, eu vou encerrar aqui agora.
Obrigada pela companhia de vocês, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Lembre-se disso. Eu te peço perdão, porque nós tivemos uns contratempos aqui no início da live, né? Problemas técnicos aqui, a gente está se adaptando. Obrigado por você estar conosco até agora. Esse assunto é um assunto que fala muito comigo. E eu quero conhecer mais de mim, porque eu sei que me conhecendo, eu vou poder servir melhor ao meu Senhor, servir melhor aos meus irmãos, porque se eu conheço as minhas limitações, eu vou procurar superá-las. Amém? Então, só para lembrar você, os passos para um autoconhecimento. Autoobservação, oração, escutar você mesmo. Amém? Faça aí, dentro da autoobservação, faça uma listinha. Faça uma lista das suas qualidades. Ponha todas. Pode encher uma lista. Com certeza você tem coisas muito boas na sua vida. Mas faça também aquilo que não é bom. E aquilo que for bom, você maximiza. Amém? E aquilo que for ruim, minimiza. Diminui. Se você fala, que coisa que pode ser ruim na sua vida? Com certeza tem muitos. Você vai saber. Mas, por exemplo, se você gasta demais, o que eu vou fazer para gastar menos? Se você é impaciente, o que eu vou fazer para ser uma pessoa mais tolerante, mais paciente? Se você fala muito alto, o que você vai fazer para diminuir? Enfim, há sempre algo que você pode mudar, não é? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Como eu disse no início, sem mim nada podeis fazer, palavras do próprio Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus nos capacita quando nós temos o propósito de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Ele está conosco nessa missão. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Até a próxima. Depois comenta se gostou. E se você gostou, comenta aí e dá um like lá para nós.